Você abordou bastante coisa sobre o compartilhamento do conhecimento explícito. Como é que a ferramenta está ajudando em termos de compartilhamento do conhecimento tácito? Bom, olha só, o conhecimento tácito, ele vai se construir a partir do momento em que você possibilita, de alguma forma, que a pessoa vá colocando, digamos assim, voluntariamente, coisas no blog, porque o conhecimento tácito você só tira a fórceps, né? Então, se você tem um espaço, exatamente, se você tem um espaço em que a pessoa pode produzir determinadas coisas no seu blog, e se você começa a ganhar tempo, você vai reduzindo o tempo do trabalho redundante e do trabalho, digamos assim, burro, você, teoricamente, vai dar espaço para as pessoas e você vai estimular que a pessoa consiga ter mais tempo para produzir determinadas discussões. Por exemplo, você pode dizer assim, olha, a gente acabou de desenvolver um determinado programa aqui e a gente viu várias falhas na fase do desenvolvimento. Vamos começar outro projeto? Cara, não tem mais tempo para fazer isso, vamos tocar o barco. Agora, se você pode pegar coisas de outros projetos para agregar naquele projeto, talvez você possa se dedicar um pouco mais de tempo, talvez você possa se dedicar um pouco mais de tempo, né, para discutir o próximo processo de desenvolvimento, o próprio processo de desenvolvimento, né? E aí você pode dizer, olha, eu tenho aqui essa metodologia que eu vi, olha, eu fiz um curso não sei aonde, olha lá no meu blog, olha só o que a gente tem aqui. Então, eu acredito que esse conhecimento, né, desse tipo que a pessoa precisa colocar, você vai ganhar mais aqui. Tem gente postando coisas, por exemplo, nos seus blogs, tipo assim, acabei de ir num curso e botou lá, né? E aí você pode ter, por exemplo, uma categoria, cursos feitos, e aí você criar um search ou alguma coisa nesse sentido, que aí hoje todo mundo que tenha feito um curso qualquer, ou até lido um livro qualquer, possa de alguma forma compartilhar aquilo que as outras pessoas possam colocar. Agora, isso não vai acontecer se o cara tiver trabalhando do mesmo jeito que trabalha hoje, porque o cara sabe que não tem tempo para fazer isso. Fala. Acho que esse tipo de iniciativa, assim como muito do que a gente faz durante o dia, depende um pouco de disciplina. A gente tem que criar a nossa disciplina, ou seja, assim como a gente chega a ter a disciplina de fazer o trabalho, buscar informação, preencher o time-sheet, enfim, uma série de coisas, acho que é questão de colocar mais um nível na disciplina, que é consultar e muitas vezes colaborar. Acho que disciplina é uma coisa que vai ajudar a ser eu diria assim, eu concordo e não concordo, só vou dizer por quê. Eu concordo que você tem que criar uma nova disciplina. Agora, alguma coisa da disciplina antiga, você tem que deixar de fazer, ou algumas tarefas que você faz hoje, você teria que deixar de fazer para poder começar a se dedicar a uma outra tarefa, mais nobre, digamos assim. Então, eu acredito, e nas experiências que eu estou tendo, a gente está trabalhando dessa maneira, que é o seguinte, quando você começa a ter mais facilidade de receber informação com mais qualidade, você começa a diminuir determinadas tarefas que estão mais na base. E você começa a melhorar o nível de trabalho que você tem. E aí você começa, aí talvez ter disciplina para questionar a maneira que você está desenvolvendo, pensar em coisas mais de longo prazo, né? Se planejar melhor, né? Então eu acho que tem uma coisa aí que é o seguinte, quer dizer, não adianta a gente dizer, não, a gente agora vai incorporar mais essa tarefa, porque isso é um risco que a gente tem nessas implantações. Se a gente não tiver um trabalho muito forte para garantir que essa colaboração involuntária, que tudo que está sendo clicado hoje na empresa sirva para uma outra pessoa que vem depois, né? Por exemplo, o cara acabou de desenvolver lá um pedaço lá de um sistema, né? Aí ele comentou alguma coisa naquele pedaço, o outro vai lá e comentou, cara, isso aí, por incrível que pareça, me serviu para resolver um problema que você nunca tinha imaginado que o cara ia resolver. Entendeu? Aqui vai agregando informação naqueles códigos que o cara demorou 20 horas para fazer, que a DataPrev gastou R$1.000 para fazer, ou 2.000 ou 10.000, que está ali e que cada um vai agregando. Aquilo então, aquelas 20 horas se transformam em menos 20 horas de fulano, em menos 5 horas de Beltrano, e aquilo ali vira uma coisa que já passa para 40 horas e que por quê? Simplesmente através de clique e de comentários, porque nessas ferramentas colaborativas, você também pode dar nota. Você pode rapidamente qualificar aquilo, né? Então, o que a gente vê hoje na internet é o seguinte, todo clique tem que ser aproveitado. Todo clique de um funcionário, quando entra num determinado repositório, se aquilo não aparece para o que vem depois, é que nós estamos jogando dinheiro pela janela. Porque o outro que vem depois, ele quer saber quem já entrou ali, o que viu, o que achou.
É assim que a internet está funcionando, é a velocidade que está hoje funcionando lá fora. E se a gente não entrar nessa velocidade, né, a competitividade vai começar a cair. Porque a gente não vai conseguir fazer as coisas na velocidade que o mercado vai exigir, né? Quem mais quer perguntar? Fala. O que eu entendi até agora é que a gente está pensando em soluções pontuais e resolver um problema de determinado programa, ou talvez uma determinada tarefa, etc. Mas uma coisa que eu queria talvez ver nesse bloco seria uma coisa mais macro. Tipo, por exemplo, eu estou passando um projeto no qual teve várias fases de planejamento, foi desenvolvido N artefatos, documentos. Ou seja, para aquele tipo de projeto foi exigido uma gama de artefatos, de documentos e tal, para ter uma solução. Só que acontece, no futuro, vai ter, por exemplo, outros projetos que podem ser similares a esse, que vai definir, vai ter que ter uma abordagem talvez parecida. E assim você acontece. Se você tiver uma ferramenta dessa e você possa, de repente, para um determinado tipo de projeto, você tem a solução, a abordagem, você de repente ganhar tempo nesse projeto, porque os artefatos vão ser mais menos gerados. Isso aí. Claro, com certeza. Quer dizer, isso aqui faz parte do trabalho da colaboração voluntária. Processos e produtos têm que entrar nesse repositório. Os processos, você terminou de fazer aquele projeto vai ter, esse projeto tem tais características, outra pessoa vai começar um outro projeto. Bom, qual é o projeto que eu posso pegar, que modelo que eu posso pegar de trabalhar com isso? Né? Quais são os artefatos que eu posso adaptar? Eu posso recomeçar a partir daquele? Quais foram os comentários que foram feitos depois? Isso funcionou, isso não funcionou. A ideia é você ir agregando. Agora, existem estruturas que criar um blog, botar um Twitter é uma coisa rápida, a gente conseguiu fazer. Agora, começar a mudar os sistemas, né, de organização interna, né, de você começar a, quando você for fazer, salvar o que você acabou de produzir, isso está num repositório aberto, etc. Isso demanda, por um lado, desenvolvimento e, por outro lado, uma mudança de rotina. E é o que a gente está começando a fazer. Então, tem toda uma ala aqui de demandas que a gente está colocando aqui, que saíram do workshop, né? Que é você começar a mexer nesses programas de processo mesmo, de como você está trabalhando, né? Como você vai... você está salvando aqui o que você acabou de fazer, aonde você está salvando? Vamos passar a salvar aqui, isso precisa desenvolver dessa seguinte forma, você precisa de uma ferramenta de busca para ver tudo isso, né? Você precisa de uma ferramenta de busca só para ver processo, só para ver projeto, modelos de projeto, de repente você vai trabalhar. Ele não entrou um pouquinho na gestão de componentes com a pergunta dele, não. A pergunta dele não entra um pouquinho na parte de gestão de componentes, porque aí eu vejo uma coisa mais, uma coisa um pouquinho à parte de controle de ligação, etc. Não entraria por aí nessa área. Não entraria por... Não utilizaria também esse ferramental para a parte de gestão de componentes, controle de ligações, tudo isso, ou sim? Sim. Olha só, toda informação que você tem, qualquer informação que você tem, vocês já viram quando joga miolo de pão naqueles laguinhos cheios de girino? Tá aqui o pão, você joga, todos os peixinhos chegam e aquele negócio fica girando, né? Aquilo fica girando. Isso é informação. Isso tem que ser informação. A informação não pode ficar parada. A informação ela tem que ser agregada o tempo todo para que ela faça sentido. Então, se você tem um controle de versão, você tem que colocar aquilo para que outra pessoa que vai ver fale assim, pô, tem um erro aqui, tem um problema aqui, deixa eu arrumar isso aqui. Não precisa chegar alguém... Qual é a ideia, qual é a lógica do Wikipedia? Ninguém chega lá pro dono do Wikipedia e fala, meu irmão, não tá legal isso aqui, dá para dar uma arrumada nisso aqui? Não, ele fala assim, não, meu irmão, não vou arrumar não, arruma você.